Ainda se especula sobre as origens do jiu-jitsu no mundo. Recentes achados históricos no Egito datado de 3.300 anos antes de Cristo demonstram que a arte de lutar sem armas já era praticada bem antes da era samurai. Entretanto, é correto afirmar que o jiu-jitsu foi organizado como arte marcial e filosofia no Japão, com grande contribuição de Jigoro Kano. No Brasil, ele não chegou ao acaso. Foi pensando por volta de 1900 como uma ferramenta de controles de revoltas e motins na Marinha do Brasil. Entretanto, caiu no gosto dos oficiais da Marinha e convidados que experimentaram as primeiras aulas com Sada Miyako e Mário Aleixo. Mas foi no subúrbio do Rio que ela se multiplicou. A suave arte encontrou no subúrbio de Bento Ribeiro, através de um fuzileiro naval e seus amigos, a força e determinação que precisava para crescer e ganhar o mundo. Conheça agora a história daqueles que foram os precursores do jiu-jitsu inclusivo e adaptado. A primeira família a destronar os Gracies, a hegemonia do jiu-jitsu. Conheça a história dos Fadas. Quando a gente fala da história do jiu-jitsu propriamente dito, o jiu-jitsu no Japão era uma coisa. No Brasil ele se transformou em outra. Na verdade, até no próprio Japão ele já começou a se transformar, porque ele só chegou no Brasil por intermédio de um outro segmento de jiu-jitsu, que é o judô. Jigoro Kano foi o grande propulsor que nós conhecêssemos o jiu-jitsu que hoje a gente desenvolveu. Na verdade, no Japão, era o jiu-jitsu que se transformou no judô para que fosse divulgado em outros países, através de Jigoro Kano. Aqui no Brasil, demos muita sorte. Pegamos parte do jiu-jitsu, parte do judô desenvolvido por Kano, por toda essa trupe, por toda essa equipe que veio oriental, porque é impossível dizer que o jiu-jitsu nasceu único e exclusivamente do Brasil. Poxa, ele teve influência de outros países e é lógico, isso é relatado. Mitsuyo Maeda, Satake, João Mori, lógico, não foi o índio, não foi o português que colonizou o Brasil, ou os outros segmentos europeus, que criaram o jiu-jitsu, não foi isso. O jiu-jitsu ele tem origem oriental, não tem como. Entretanto, a diferença que existe do jiu-jitsu oriental para o jiu-jitsu brasileiro é que no Brasil foram criados algumas técnicas para aquele movimento que outrora tinha todo um segmento de judô, um segmento pedagógico, que deu mais ênfase às lutas de golpe traumático, de solo, da defesa pessoal propriamente dita, assim como eram as origens do jiu-jitsu lá no Japão. Bem, o jiu-jitsu no Brasil ele tem uma história muito diferente daquela que é contada na maioria das academias, por grande parte da grande maioria dos professores. Na realidade, quando se conta a história do jiu-jitsu, se conta apenas um pedaço dela, que geralmente tem a ligação hegemônica com uma determinada família e segue-se apenas um pequeno caminho, né? Então, a curiosidade de descobrir um pouco mais sobre a história do jiu-jitsu surgiu num treino. Eu estava com alguns mestres e grandes mestres nessa academia e um deles apontou para um determinado quadro e disse: olha, esse quadro não devia estar aqui porque esse cara não é quem dizem que ele é. E a partir dali me surgiu uma curiosidade para entender aquela história que aquele mestre estava falando. E aí eu fui pesquisar, utilizando das ferramentas válidas, as ferramentas científicas, e deparei-me com a Biblioteca Nacional, que tem um vasto acervo de imprensa, que era publicado quase que diariamente, diversas notas, diversas notas de rodapé, reportagens pequenas, até reportagens grandes de capa
cheia, onde o jiu-jitsu era destaque. E a cada vez que eu pesquisava um pouco mais, eu ia descobrindo mais alguns nomes, mais alguns eventos, e a pesquisa foi aprofundando. Então, a primeira referência que eu encontrei, a mais antiga, é de 1905, quando um senhor chamado Williams, ele desenvolve uma metodologia de luta e de arte marcial que ele coloca como a mais eficiente a ser batida, e ele convoca os lutadores de capoeira, de luta livre e de jiu-jitsu. Então, a partir dali, a gente pode acreditar que o jiu-jitsu já era conhecido do povo brasileiro. Então, veja, em 1905 já tínhamos informações a respeito do jiu-jitsu. Nessa mesma época, nós tínhamos um contexto onde o Japão acabara de vencer a Rússia na guerra de 1904/1905, por alguns territórios ligados à China e à Manchúria, aonde, após vencer a Rússia, cria-se um estereótipo sobre o povo japonês e todo mundo começa a enxergá-lo como potência imperialista. E a partir daí, o modo de vida japonês, ele gera uma curiosidade, e um grande achado é o livro do senhor Ivan Hancock, que vai até o Japão, estuda o hábito de vida dos japoneses, e ele escreve um livro chamado Educação Física Japonesa. E esse livro, ele foi bem explorado aqui no Brasil por alguns marinheiros. Veja, o jiu-jitsu, ele tem sua ligação direta com a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil é a grande responsável por ter trazido o jiu-jitsu para o Brasil. Então, o jiu-jitsu não veio parar aqui por acaso. Porque nessa época havia toda uma corrente voltada para a ginástica sueca e alguns outros métodos de ginásticas, onde os governantes queriam enxergar, de alguma forma, uma higienização do povo, uma forma de criar um povo mais forte, um povo mais alegre, mais saudável. E, baseado nesse livro, inclusive, uma das notas de introdução do livro, ela fala que o povo japonês é o povo mais feliz, mais alegre, mais saudável e mais disciplinado que existe na face da Terra. Então, a partir daí, cria-se uma cultura para esse olhar brasileiro sobre a cultura japonesa. E o jiu-jitsu, enquanto educação física para o Hancock, não era somente um conjunto de técnicas, na realidade era um modo de vida que ia para além de hábitos alimentares, né? Então ele caracterizava que a vitória do pequeno Japão sobre a grande União Soviética, sobre a grande Rússia, ocorreu justamente por conta do jiu-jitsu. Nesse mesmo período já tinham acontecido algumas revoltas na Marinha do Brasil, né? Pelo menos umas 3. Então a Marinha tinha problemas com relação ao comportamento, à disciplina dos seus marinheiros. Por relatos de oficiais generais que estiveram no Japão e observaram o jiu-jitsu japonês, o almirante Alexandrino, que foi o ministro da guerra na época, foi informado, recebeu alguns relatos de que realmente o jiu-jitsu era isso tudo que estava se falando sobre ele e possivelmente poderia ser uma ferramenta que poderia auxiliar nesse controle de revoltas. Então, nesse primeiro momento, o jiu-jitsu é pensado no Brasil como uma ferramenta de controle de revoltas, para justamente manter a disciplina e a hierarquia na Marinha. Porque a disciplina era na base da chibata, era na base da violência física, do castigo físico, quanto às ordens quando não eram cumpridas, ou etc., quando haviam motins e revoltas. Então, quando ele pensa nessa relação com o jiu-jitsu, ele pensa em trazer o jiu-jitsu justamente para atuar como um controle social, como um meio de avanço no comportamento do brasileiro. Em 1906, existe também relatos nos jornais brasileiros, se não me falha a memória, no Jornal do Maranhão, onde o jiu-jitsu já estava, já tínhamos alguns lutadores de jiu-jitsu, já tinha alguns praticantes que já estavam fazendo exibições e tinham o jiu-jitsu como uma arte marcial científica, uma arte marcial que conhecia da anatomia, uma arte marcial que tinha
um cérebro, vamos dizer assim. E veja, o discurso nessa época é um discurso muito bem feito, porque ele vai justamente contrapor a capoeira, que até então era tida como uma arte de malandro, de vagabundo, de bandido, e a gente precisava, teoricamente, né, de uma arte que fosse algo superior a isso. Então, a partir daí, a capoeira já se torna uma companheira de combate do jiu-jitsu, né? Durante as eras, o jiu-jitsu vai ter vários confrontos com a capoeira. Então, certa ocasião, em 1908, o navio escola Benjamin Constant estava fazendo a sua viagem ao redor do mundo, e aí ele se encontra num trajeto entre Honolulu e o Japão, e eles passam pela ilha Walker. E nessa ilha já existiam algumas pessoas, alguns náufragos japoneses. Desses que ficaram vivos, tinha o Kakiora, que logo à frente retorna ao Brasil junto com o Sada Miyako e se torna ajudante de Sada Miyako nas aulas de jiu-jitsu no Brasil. Então o navio resgata os náufragos, leva para o Japão. Então quando o navio chega no Japão, ele é agraciado com a mais alta honraria do Império Japonês, justamente por seu perfil humanitário, por ter resgatado esses japoneses, e os oficiais acabam tomando aula de jiu-jitsu já em solo japonês. E é curioso que tem um fato citado por um jornal brasileiro, que o ministro da Guerra, o ministro da Marinha, ele manda um telegrama para o ministro brasileiro dizendo que a capoeira era uma arte superior ao jiu-jitsu, graças à exibição que alguns marinheiros fizeram lá. Então veja, já começa-se essa rincha capoeira-jiu-jitsu. Então eles retornam logo depois disso ao Brasil. Quando retornam, eles trazem consigo o Sada Miyako, mais 2 ajudantes, sendo que o Kakiora acaba ficando com o Sada Miyako para dar aula de jiu-jitsu e o outro se torna taifeiro do navio. Então eles vêm para o Brasil, aportam no Rio de Janeiro em 1908, no segundo semestre de 1908, e a partir daí o Sada Miyako começa a dar as suas primeiras aulas de jiu-jitsu na ilha de Villeganon. O Sada Miyako também acaba dando aula particular, e dentre esses alunos, ou dos convidados, como é citado pelos jornais, se encontra o Mário Aleixo, que é o primeiro professor de jiu-jitsu brasileiro, aprendeu com o Sada Miyako, e esse passa a dar aulas também. E ele também é muito importante porque ele passa a dar aulas para a Guarda Civil do Rio de Janeiro, e ele é um professor de educação física, é um atleta. Os governantes brasileiros já tinham visto o jiu-jitsu nas polícias parisiense, na própria polícia americana, na própria polícia japonesa. Então eles começam a enxergar isso como uma grande ferramenta militar. Então ele segue para dar aula para os oficiais e para os convidados, e a partir dali se existe uma divulgação do jiu-jitsu. Dentro da Marinha existe o Corpo de Fuzileiros Navais, que é a elite da Marinha do Brasil, e esses fuzileiros têm aulas de defesa pessoal diversas, e dentre essas aulas incorporaram as aulas de jiu-jitsu através do Sada Miyako. Um pouco tempo depois, a Marinha abre um concurso e eles selecionam o Takeo Yano, que esse já é da trupe de Maeda, e ele vem complementar essa instrução. Veja, então, de 1908 até 1914, quando o Maeda aporta no Rio de Janeiro, existe um grande gap histórico que não é muito estudado pelos jornais, e por conta disso acaba se tomando a implementação do jiu-jitsu no Brasil através do Mitsui Maeda, quando na realidade não, veio através do Sada Miyako. E, inclusive, tem uma foto de jornal que mostra o Mário Aleixo efetuando um golpe de jiu-jitsu no Mitsui Maeda. Então o Mitsui Maeda chega bem depois, veja, tem quase 10 anos de diferença das primeiras manifestações até quando ele chega aqui. Então, a partir daí, nos fuzileiros navais, eles começam a inserir as ações de defesa pessoal do jiu-jitsu, que até então era assim que era propagado
através do próprio Maeda e dos demais japoneses. Dentro da esfera do fuzileiro naval, anos depois, aproximadamente 38, o Oswaldo Fada ingressa. Lá dentro já tinha o Luiz de França, filho, que era cabo, na época, patente de cabo, e ele é um dos professores de defesa pessoal, e ele se destaca a dar aula para o Oswaldo Fada. Então, a partir de 1938, o Oswaldo Fada já passa a ter aula com o Luiz de França, e também existe alguns relatos não comprovados que o próprio Mitsui Maeda foi à Marinha do Brasil ensinar jiu-jitsu para os nossos marinheiros da Força Armada Naval. Então, o contexto histórico é bem mais amplo do que geralmente tem se falado durante as décadas. Esse discurso hegemônico de que o jiu-jitsu começa a partir de 1915 com Maeda e uma determinada família seguindo como os únicos detentores do conhecimento, na realidade não é comprovado pelos jornais, né? Que é a nossa principal fonte de pesquisa histórica sobre o jiu-jitsu. Ele começa lá desde 1905, já temos informação aqui, então Maeda leva quase 10 anos para poder vir ao Brasil pela Kodokan e aí sim começar, através do segmento do judô, a ensinar a defesa pessoal. Oswaldo Fada, em 1936, ao entrar nos fuzileiros navais, ele teve a oportunidade, no contato com as técnicas militares, uma delas foi a de defesa pessoal. Ela foi desenvolvida através do Luiz França, que era um fuzileiro naval, um cabo fuzileiro naval, e ele ensinou defesa pessoal e não ensinou jiu-jitsu. Tanto que nessa época não existia kimono, não existia nada. Em 1936, a roupa do fuzileiro naval era o equivalente ao kimono que a gente usa hoje. Era kaki gandola, era a época das guerras mundiais, era uma roupa muito resistente, ela não rasgava à toa. Então eles treinavam a defesa pessoal. Lógico que só foi descoberta que era baseada no jiu-jitsu depois que o Oswaldo Fada saiu da Marinha. Luiz França falou para ele o seguinte: olha, tudo que você tem treinado com a gente aqui na Marinha não é defesa pessoal baseada simplesmente em técnicas militares, bélicas. Eu sou um professor de jiu-jitsu. Oswaldo Fada, o jovem Oswaldo Fada, o jovem fuzileiro naval, era uma pessoa inteligente, irreverente e tinha grande capacidade de absorver os ensinamentos. Luiz França viu nele aquele receptor que todo mestre gosta de enxergar nos seus discípulos. E quando você enxerga esse tipo de receptividade, você começa a se interessar e a passar, transmitir todos os ensinamentos para aquela pessoa. Porque ele sentiu que através do Oswaldo Fada, a arte que ele tinha aprendido com Maeda, todos os ensinamentos que lhe foram passados seriam retransmitidos através de Oswaldo Fada. O Luiz França percebeu a necessidade de desenvolver tudo aquilo que ele tinha conhecido na Marinha, que não era só a defesa pessoal, e sim também o próprio jiu-jitsu, através desse jovem que era o Oswaldo Fada. Então ele decidiu: olha, eu vou graduar você a faixa preta de jiu-jitsu. Quando o Oswaldo Fada dá baixa, em 8 de agosto de 1944, ele traz junto consigo todos os ensinamentos que ele pôde aprender com o Luiz de França Filho e com outros japoneses também que ele veio a travar conhecimento. Então o Oswaldo Fada retorna para o seu bairro, no subúrbio do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, se encontra com o Xandu e o Humberto Fada, e a partir dali começam-se as primeiras aulas de jiu-jitsu no subúrbio, que logo depois vem a se tornar a primeira Academia Fada. Então ele aproveitou todo esse conhecimento adquirido pelos japoneses, que foi passado pelos japoneses para o Luiz de França. O Luiz de França viu nele um excelente aluno, um excelente professor, e a partir dali investiu todo o seu conhecimento no jovem Oswaldo Fada, que logo depois consolida esses conhecimentos e repassa através do Xandu e do Humberto, e logo depois das primeiras gerações de alunos da Academia Fada. Oswaldo Fada, então,
assim que ele teve a projeção depois da Marinha do Brasil, os fuzileiros navais, ele voltou para o seu bairro Bento Ribeiro. Nessa academia aqui, ele iniciou em 1950, mas em 1947 ele já tinha começado um trabalho. Teve um mestre aqui chamado Xandu, e tinha acabado de chegar da guerra, e ele era amigo do Xandu. E ele falou assim, olha, eu aprendi jiu-jitsu na Marinha. Aí ele falou, ué, eu quero fazer atividade, eu gosto de lutas. Como a gente faz? Então, na rua Papari 126, na casa do Xandu, eles decidiram montar um treinamento para começar a trabalhar. Chamaram seu irmão, Humberto Fada, e ali eles começaram uma ideia. Em 1950, essa academia, ela começou a desenvolver os trabalhos dela. Daí surgiu toda essa ideia de, posteriormente, criar o espaço Academia Fada, que a princípio foi onde hoje funciona um curso, e depois eles se posicionaram aqui, nesse mesmo endereço que nós estamos, que é na rua João Vicente, 1191. Posteriormente, foi convidado o meu pai, Humberto Fada, que fazia parte do projeto, não só de jiu-jitsu, como o projeto de vida do meu tio Oswaldo, para participar. Papai também militar de carreira, então os três formaram, né, um grupo que tinha muito a ver. Eu cheguei aqui menino, né, no ano de 56, e tinha aqui os alunos que deram início a essa história da família Fada. Alguns eu me lembro e outros, infelizmente, a memória é falha. Mas eu lembro perfeitamente de Jacé Paulino, lembro de Hildebrando, lembro de Aderbal Batista, lembro de Oswaldino, lembro, tem muitos outros, mas a academia tinha muitos alunos aqui, ou depois com o trabalho do Fada atendendo os alunos com deficiência física, né? Como no caso do Torpedo, do Aranha, e tínhamos outros que vinham também, que infelizmente a memória me falha, que tinham outras necessidades que o Fada atendia com o maior carinho, o maior apreço aqui nesse espaço. Poucas pessoas sabem que, paralelamente ao Jiu-Jitsu Gracie, a família Fada é contemporânea desse Jiu-Jitsu. A ponto do próprio mestre Hélio Gracie estar ali corroborando com a ideia da criação da primeira federação de Jiu-Jitsu, junto com esse outro segmento do Jiu-Jitsu que até então não era conhecido. Era difícil para a família Gracie lutar com outros adversários do jiu-jitsu porque não existiam. Então eles lutavam contra capoeira, luta livre, luta de rua, enfim, boxe. E aí eles encontraram o Jiu-Jitsu Fada. Foi aí que foi realmente o despontar do Jiu-Jitsu Fada. O Hélio falou, não sabia que existia outro Jiu-Jitsu. Academias foram criadas através da origem Fada, embora não tivessem esse nome e recebesse o nome dos seus fundadores. Nós tivemos aqui em Madureira, mais precisamente que era conhecido como Turiaçu, a academia do Ivan Batista junto com Ovídio. Tivemos em Jacarepaguá, mas ali no Largo do Tanque, a academia do Djalma Cavalcante, que posteriormente foi a academia do Demétrio Garcia. Então essas academias foram surgindo. Demétrio teve academia até uma em Bento Ribeiro, aqui onde é a Cedofeitas, aqui um espaço aqui atrás, onde um prédio, assim, numa esquina que tem aqui, que foi uma academia Fada, uma academia também que tinha origem Fada também. Mas outras academias surgiram, e muitas, inclusive, fora do Grande Rio. Aqui era uma academia, aliás, não era do Grande Rio, academias que era do antigo Estado do Rio, que foram montadas em municípios como Valença, Macaé, só que, infelizmente, a minha memória não é tão
digna, fidedigna, para que eu possa fazer uma explanação honesta e perfeita a respeito. Mas eu sei que todas elas existiram e eram todos da linhagem Fada. O jiu-jitsu Fada, jiu-jitsu esse difundido no subúrbio do Rio, né? Mais precisamente em Bento Ribeiro, naturalmente tinha que ser diferente do jiu-jitsu que era realizado pelos Gracie. Não na essência, que os movimentos são os mesmos, mas eu digo na forma de conduzir. Então, para mim, o Fada sempre foi um participante da gente, enquanto membro, um grande incentivador, divulgador do jiu-jitsu na área onde ele sempre frequentou, sempre teve academia. Enquanto a Academia Gracie trabalhava aqui mais na zona do centro, na zona sul e etc. desse tipo. Então a minha lembrança do Fada é uma lembrança muito favorável, de uma pessoa muito digna, de uma pessoa muito tranquila. Era um apaixonado pelo jiu-jitsu e contribuiu com o crescimento do jiu-jitsu na sua região com muita eficiência e eficácia. A família Gracie lidava com uma classe social, com classes sociais totalmente diferentes das que subiam essas escadas para procurar o jiu-jitsu. E existe também o aspecto projeto social, que tinha uma conotação muito grande aqui no nosso espaço. Oswaldo Fada recebia aqui, como eu disse, e é comprovado através da história, que não nos deixa mentir, deficientes, pessoas, inclusive, grande maioria que não tinha condições de dar um centavo para pagar jiu-jitsu, e ele atendia aqui. Com ainda uma característica: depois de uma certa graduação, o aluno não pagava mais a academia. Quando chegava a faixa roxa, ele não pagava mais a academia. Ele passava a ser gratuito. É como se ele fosse um sócio benemérito. Então veja, a Academia Fada, localizada no subúrbio do Rio de Janeiro, numa área que não dispunha de muitas pessoas abastadas, pessoas com dinheiro, naturalmente foi surgindo a necessidade de aplicar o social, o cuidado ao próximo, nas aulas de jiu-jitsu, dentro da Academia Fada. Então veja, a primeira academia a permitir deficiente físico, a permitir pessoas que não tinham condição financeira de pagar para ter as aulas, a primeira academia de uma área literalmente mais pobre foi a Academia Fada. E eles são grandes exemplos a serem seguidos, né? A serem citados, porque Oswaldo Fada, numa visão muito à frente do seu tempo, dava aula nas ruas, às vezes, dava aula nas praças, em igrejas, fazia demonstrações, e o público que vinha era um público que não tinha condição de efetuar o pagamento das suas mensalidades. Inclusive, eles não conseguiam dinheiro nem para ter o próprio kimono. Então, é relatado pelo grande mestre Rezende, que foi um dos primeiros alunos do Fada, primeiro faixa preta do mestre Fada. Ele relata que o próprio Oswaldo Fada pegava as sacos de farinha de trigo da padaria que tinha aí embaixo da Academia Fada, e ele mesmo costurava junto com a sua esposa, junto com o Rezende, a esposa do mestre Rezende, para que os alunos pudessem ter a vestimenta adequada para o treino. Além disso, a gente tem ali o Torpedo, o Aranha, que são exemplos de pessoas com deficiência física. O Torpedo só tinha os 2 cotos da perna, do joelho para cima, e foram parar até na televisão. Então o nível do jiu-jitsu ali era muito bom. Além disso, o Oswaldo Fada enxergava no jiu-jitsu a cura para todas as doenças. Tem um jornal, inclusive, que é o mesmo jornal que ele comenta quando acabaram com o tabu dos Gracies, que a paralisia infantil, a poliomielite, pode ser curada através de jiu-jitsu, e ele tinha um aluno que era o exemplar dessa fala dele. Então ele já tinha vivido essa experiência na prática, de um aluno que tinha dificuldades e algumas atrofias que foram curadas através das aulas de jiu-jitsu. Então ele era um cara muito preocupado com a questão social, com a questão da ajuda ao próximo. Ele nunca negou a aula para ninguém. Ele estava mais preocupado
em ensinar aquilo que ele havia aprendido com os japoneses, com o Luiz de França, do que necessariamente estava preocupado em ganhar dinheiro para manter a academia, etc. O que entrava de dinheiro na realidade era só para isso, só para manutenção do espaço, água, luz e afins. O Oswaldo Fada nunca foi rico, morreu sem ser rico, e até hoje a maioria dos fadas, você não vai encontrar fadas portadores de riquezas. Nós temos sim, riquezas intelectuais, riquezas humanas, riquezas sociais. Agora, a riqueza financeira não é algo que você costumeiramente vai encontrar num fado. Pode ter um ou outro, mas não é o que não é a regra. Na realidade, isso é uma exceção. E vocês hão de admitir que com isso as dificuldades eram muitas para manter o espaço aberto e manter a postura, o objetivo de colocar o jiu-jitsu no subúrbio de uma forma que fosse conhecido da forma que nós chegamos aos dias atuais. Oswaldo Fada era um altamente dinâmico, inteligente e tinha uma visão incrível a respeito do jiu-jitsu. Nós fazíamos vários encontros, percorríamos as cidades do antigo estado do Rio, quando aqui era Guanabara, né? Tinha as cidades do estado do Rio, e nós pedíamos permissão às prefeituras e montávamos nosso tatame nas ruas, em espaços, e às vezes éramos agraciados com um clube da cidade, do município, para que nós fizéssemos a apresentação. A inclusão social nesses eventos era total, todos participavam, eu participei de todos esses eventos, tive a felicidade de ter participado dessa história. Posteriormente, nós levamos o jiu-jitsu, a partir já na década de 60, eu tive a oportunidade de inaugurar, quer dizer, não estou dizendo que eu participei da inauguração da famosa e atual Rede Globo, que nos cedeu um espaço, mais precisamente às quintas-feiras, num programa chamado Capitão Furacão, que iniciou a carreira dessa atriz famosa e celebridade que é a Elisângela. Às quintas-feiras, a Academia Fada ia nesse programa e realizava combate, desafio com todo o Grande Rio, independente de idade, peso. Sim, eu e outros, como Ivan Batista, Ovídio, Torpedo, todos nós participamos, a Mauri Gualilha, desses eventos na Rede Globo. Inclusive, para mim, foi mais difícil, porque eu tinha um nome. Todo mundo queria bater na família Fada. Todo mundo queria ganhar do Hélio Fada. Então eu tinha um compromisso maior. E eu não queria perder, né? O meu tio, quando me colocava nessa circunstância, ele sabia que ele ia ter ali no dojo um cara que ia fazer o máximo para poder manter o nome da família, da instituição, na excelência, entendeu? Então eu sempre lutei. Eu lutei sempre como menor, 17 anos, papai autorizava. Eu fiz uma luta no clube de Padre Miguel, com 17 anos, com um cara que era o campeão baiano, tinha um apelido de Borrachinha. Esse cara veio da Bahia e não sei por que cargas d'água resolveram colocar o Hélio Fada para lutar com ele. Só que eu tinha 17 anos, ele tinha 30. Ele era um cara, e eu me lembro como se fosse hoje, era um domingo. E eu fui lutar com ele lá no clube de Padre Miguel. Clube esse que o Aderbal Batista tinha um contexto dentro desse clube, não sei se ele tinha um cargo de direção, enfim, ele tinha um contexto. Lutei ali num domingo, aí todos falaram, meu tio falou para mim, papai falou para mim, meu filho, esse encontro é para você ganhar projeção dentro do jiu-jitsu, você não tem compromisso nenhum com esse cara, porque ele é um cara que
tem toda uma história, você está começando essa história. Eu ganhei, porque ele cometeu um grande erro. Ele cometeu o grande erro que a maioria dos atletas de jiu-jitsu cometiam na época, que era querer trocar em pé comigo. E eles iam ficar de cabeça para baixo, né? Porque o jiu-jitsu sempre foi muito voltado para essa parte de levar para o chão e tal. Só que eu era um lutador de pé. Eu gostava de lutar em pé. E ele tomou duas e eu, a partir da segunda, eu falei, não tem mais luta. Eu peguei a bola, furei e joguei fora. Depois que eu dei a segunda queda nele, que valia 1 ponto na época só, cada queda valia 1 ponto. Eu dei 2. Foram 2 pontos, eu falei, acabou a luta, senhor Borrachinha. E ele era o campeão de chave de pé. Ele pegava mais pé do que o próprio bicho do pé. Ele tentou pegar meu pé de tudo quanto é maneira, mas eu não deixei. Eu rolei e tal, dei meu jeito e acabou que a luta terminou e eu venci por 2 pontos de diferença. Só que ele era um gentleman, né? Era um cara super educado, além de ser um grande lutador, ele era super educado, ele veio me abraçar, ele até falou uma coisa que ficou martelando na minha memória e até hoje eu lembro perfeitamente, falou assim, porra, vim da Bahia para perder para um garoto. Vim de tão longe para perder para um garoto aqui no Rio de Janeiro. Eu era um menino, pô, tinha 17 anos. E aí, é aquele negócio, fiz vários encontros. Algum tempo atrás eu estava no Clube do Sargento da Aeronáutica, já faz alguns anos. Aí eu estava fazendo uma preleção, né, conversando, aí chegou um cara, fuzileiro naval reformado. Fada, lembra de mim? Eu falei, rapaz, você me perdoa, mas faz muito tempo, né? Ele falou, Fada, eu fui o único cara que empatei com você no Capitão Furacão. Eu falei, porra, lembro de você me deu um trabalho da porra. Porque eu era um menino, você era um homem com 33 anos, fuzileiro cascudo, e você partiu para cima de mim igual um carro de combate. Capitão Furacão era o nome do programa da Globo. Era um programa assim meio babaquinha, que o cara ficava diante de um timão, com uma barba comprida, ele ficava diante de um timão, com uma barba comprida, né, feita na época naturalmente era Bombril, né? E aí a grumete dele era a Elisângela. E ele fazia o seguinte, como esses programas Patati Patatá faz, ele intercala a apresentação dele com desenhos e animações, né? E aí foi quando eu lutei com esse cara nesse programa Capitão Furacão. Esse programa era realizado às quintas-feiras à tarde. Ivan Batista lutou lá. Ivan Batista lutou nesse programa com Valdo Santana e com Maneco Santana. Sabe quem é Maneco Santana? Eu lutei com o Maneco Santana. Eu lutei com o Maneco Santana num sítio em Jacarepaguá, sem tatame, um ringue de boxe. Ou seja, um alambrado de madeira e uma lona em cima. Eu estava no meu lazer, curtindo, tomando banho de piscina, aí chegou Maneco Santana no espaço. Aí aquelas criaturas, né? E olha quem chegou aí! Elinho Fada está aí, você tem que... Você já lutou com ele? Então se você não lutou com ele, você não provou nada. Eu falei, pô, deixa o cara, maluco. Elinho aí, o cara está falando. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, meu pai falou. Papai também gostava, né? Aí, meu filho, eu só quero dizer para vocês uma coisa que vocês vão achar até interessante. Já que vocês puxaram pela minha memória e me deixaram falar, eu estou tentando fazer um resgate, sem querer encher o saco de vocês. Eram 3 rounds de 5 minutos. Sabia disso? Você lutava 5 minutos, ia pro teu corne, era abanado, bebia aguinha, todo ferrado. Meus dentes ficaram tortos, várias vezes, porrada, supercílio aberto, aquilo que acontece no profissional, no boxe, no UFC, eu já passei por isso nos anos 60. Aí você ia pro teu corne, o cara te abanava, jogava uma aguinha gelada na tua cabeça, aí tu voltava para lutar. No último round, imagina 3 rounds de jiu-jitsu de 5 minutos. No último você já está no piloto automático. E aí você tem que mostrar que veio, né? E eu tinha que mostrar. Eu lutei em Valença com um cara, em 63, estava com 15 anos, um adulto. Ele ficou triste comigo, usou golpes baixos comigo. Eu tinha 15 anos, ele tinha 22.
A luta final, Hélio Fada e um maluco lá da cidade de Valença. Ele teve a infeliz ideia de levar a noiva dele para assistir a luta, para ele perder para um menino de 15 anos, né? Ele com 22 levou a noiva e perdeu para mim. Me amassou os dentes, me amoleceu os dentes na frente, mas perdeu a luta. O Xandu estava comigo, papai. Depois eu não pude nem participar do churrasco, porque estava com os dentes mole, tinha que tomar sopa. Então são essas coisas que eu vi no jiu-jitsu e que aconteceram dentro desse jiu-jitsu e que vieram fazendo parte, né? Depois na academia de Cascadura, a academia de Cascadura foi inaugurada em 1960, eu tinha 12 anos. Aí depois ali, meu pai, eu fui ali treinando e tal, acompanhando. Meu pai me tirou da turma de criança com 14 anos. Diga-se de passagem, ele tinha muita razão de me tirar, porque eu estava de sacanagem, de brincadeira, perturbando os meninos, e ele falou, então você quer sacanear, então você vai para a turma de adulto. Então eu vou te botar na turma de adulto, que eles lá vão te dar um jeito. E realmente me davam muita porrada, né? Me botavam na berlinda, né? E eu fiquei ali a partir de 14 anos até hoje, né? Que não tinha mais espaço. Meu pai, você não pisa mais aqui nesse dia da turma de adolescente. Você é turma de adulto, você tem que ter um comportamento de homem. Então essa é a história que hoje isso aí, Deus me livre, né? O professor Gabu agora mesmo estava relatando ali o que ele passou a respeito com um aluno, e eu passei por isso, infelizmente não tem necessidades especiais, mas eu era muito assim, irreverente, muito sacana, e meu pai cortou isso me colocando na turma de adultos. E aí com isso eu tive uma evolução muito grande, né? A Academia Fada fez alguns encontros, ou seja, desafios que os fadas fizeram à família Gracie. Encontros esses que eram somente voltados para a parte esportiva, jiu-jitsu na essência. A família Fada se sagrou vencedora de alguns eventos dessa natureza. Mas jamais houve nenhuma rusga, nenhum tipo de desentendimento entre as famílias. E, diga-se de passagem, eu escutei as histórias de meu tio e do meu pai, e eles tinham um profundo respeito e amizade pela família Gracie. Eu, inclusive, tenho o nome de Hélio, porque, devido ao respeito, ao carinho e ao apreço pelo grande mestre, meu pai colocou meu nome de Hélio. O telegrama foi mandado na época que, em homenagem ao grande campeão, o menino se chamará Hélio. Mestre Hélio estava no Pará e o papai era militar, estava servindo aqui no Rio de Janeiro. Eu vi por muitas vezes o Hélio e o Oswaldo Fada em algumas competições como celebridades, participando das competições, mas acompanhar a convivência eu não tive oportunidade. Mas trabalhando na Federação do Rio de Janeiro, junto com o grande mestre Carlos Robson Gracie, junto com o grande mestre João Alberto Barreto, eu tive a oportunidade de conhecer o que era esse relacionamento. A ponto de hoje na Federação, nós estamos em 2018, hoje na Federação do Rio de Janeiro, tem uma foto do Oswaldo Fada lá e eu perguntar, mestre, como era a relação, para o mestre Carlos Robson Gracie, como era a relação dentro da Federação do Oswaldo Fada com o Hélio Gracie? E o Robson falou, sempre foi a melhor possível. As histórias do desafio, né? Então, veja, existe uma lenda de que as famílias Gracie e Fada são inimigas. Na realidade, isso não passa de uma lenda. Existe um respeito muito grande entre as famílias, sempre existiu. Oswaldo Fada era amigo do Hélio Gracie, inclusive a primeira faixa de mestre que o Hélio Gracie usou está lá na Academia Fada, junto com a foto dos dois. Eles caminhavam juntos na sua época como promotores do jiu-jitsu. Claro que o Hélio Gracie com muito mais mídia do que o Oswaldo Fada, né, por questões óbvias até. Ele começou primeiro, já estava há algum tempo, então nunca houve nenhum tipo de inimizade entre as famílias. O que houve foram combates duríssimos, onde você tem uma situação, um contexto onde o jiu-jitsu praticamente não tem adversário na época. Você tinha capoeira, tinha luta livre, o savate,
o boxe, e esses eram os esportes que eram falados. Não tinha nem a federação de jiu-jitsu ainda, e não tinha praticamente regras nessa época, então não tinha como competir um com o outro. E em determinado momento, o Oswaldo Fada, já treinando seus alunos, enxerga neles a capacidade para poder desafiar os Gracies, porque até então existia o mito de que os Gracies eram invencíveis, tanto os Gracies quanto os alunos dos Gracies, então eles eram invencíveis. De maneira respeitosa, admirável, Oswaldo Fada desafia o Hélio Gracie. E aqui me cabe uma conjectura minha, né? Eu imagino que o Oswaldo Fada foi até o Hélio Gracie, fez o desafio, e o Hélio Gracie fala o seguinte: não, faz o seguinte, você vai nesse jornal aqui, toma aqui esse contato desse jornalista, vai lá e faz o desafio pelo jornal. Nessa época, a maioria dos desafios aconteciam através dos jornais. Os jornais de épocas eram terríveis, né? Eles colocavam todo tipo de informação, de passagem aérea a óbito, a tirada de falta, lista de presença dos alunos das escolas. Então tudo saía nos jornais, e a parte esportiva era amplamente divulgado a questão dos desafios. Então todo mundo, quando vinha desafiar o grande campeão, que foi o grande mestre Hélio Gracie, eles já vinham com o trash talk, né? Falando mal, dizendo que iam fazer e acontecer, que iam humilhar, etc, etc. E aí, Oswaldo Fada já mostra os primeiros pontos de diferencial da família Fada: a educação, a gentileza, a admiração e o respeito. Então, ele vai ao jornal e diz que respeitosamente gostaria de desafiar o grande mestre Hélio Gracie e seus alunos, que ele dispunha de 20 alunos para poder enfrentá-los no local que ele quisesse. Tempo depois eles marcam, então, o grande mestre Hélio Gracie valoriza, né, diz que ficou admirado com essa forma respeitosa e valorosa do Oswaldo Fada de desafiá-lo, aceita o desafio, e aí eles partem para a luta. Então voltamos ao mito. Então tem o mito de que os Gracies são invencíveis. Veja, eles vencem a primeira luta. A partir da segunda, terceira, eles começam a perder lutas. E aí surge o mito do sapateiro, surge o próprio Hélio Gracie dizendo que eles não tinham a hegemonia do jiu-jitsu, que quem fala que o jiu-jitsu é a exclusividade deles é porque não conheciam os Fadas. Então, sempre, a partir daí se firma um laço muito forte de amizade entre eles, e depois eles vão, ao longo de um bom período, construindo muitas coisas juntos, e hoje isso é mantido pelos seus descendentes. Existe um respeito muito grande, inclusive os Fadas vão hoje dentro das academias Gracies, claro, não todas, mas algumas, compartilhar dos seus conhecimentos e vice-versa. Existe uma troca, porque acima do nome de uma família está o esporte, está a arte marcial, e é ela que ganha com isso. Então, assim, lenda, é coisa da cabeça das pessoas, essa história de que existe uma rivalidade a nível de inveja, de uma rivalidade extrema. Não, o que existe é uma rivalidade comum entre adversários. Acabou ali a competição, o campeonato, todo mundo está ali se cumprimentando, se abraçando, e atualmente, inclusive, até treina junto. Então, é coisa da cabeça dos outros, essa coisa de rivalidade entre eles. As famílias são muito amigas, e Oswaldo Fada e Hélio Gracie sempre foram amigos. Inclusive, o filho do Humberto Fada, para vocês entenderem o nível de amizade, o filho do Humberto Fada, que é o Hélio Fada, recebe o nome de Hélio justamente em homenagem ao grande campeão Hélio Gracie. A gente tem que agradecer pelo jiu-jitsu brasileiro a projeção que a família Gracie deu ao jiu-jitsu, a projeção que o jiu-jitsu tomou no seu segmento enquanto defesa pessoal. Essa amizade, conforme já foi falado há muito tempo atrás pelo próprio mestre Hélio Gracie, como pode a nossa academia ela simplesmente ser Fada se ela tem como mestre o mestre Hélio Fada, cujo nome Hélio é em homenagem a Hélio Gracie. A homenagem ela é fantástica. E agora, há pouco tempo atrás, em 2018,
o próprio Robson ratificou isso aqui, o grande mestre Robson ratificou através da federação. O contato Fada e Gracie, nesse contexto do jiu-jitsu personal brasileiro, é algo que sempre houve com muita intensidade. Eu sou muito orgulhoso de ser um Fada, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso de saber que faço parte dessa história do jiu-jitsu brasileiro, que não divide Fadas e Gracies, que não faz nenhuma divisão de qualquer outro tipo de arte marcial. O jiu-jitsu é uma ideia, muito mais do que uma luta. Surgiu agora uma oportunidade, eu no Facebook encontrei uma foto do Hélio Gracie, do mestre Fada e do mestre Vigio, Hélio Vigio. E eu divulguei essa foto e ela pegou realmente uma forma eu dizendo quem eram essas pessoas e que deu uma repercussão. Então eu fiquei muito feliz com essa integração, com essa foto, porque tem muitas pessoas que às vezes criam histórias e às vezes não são histórias verdadeiras. Que o Fada seria um inimigo, um adversário, nada, ao contrário, era um incentivador, era um apaixonado pelo jiu-jitsu e contribuiu com o crescimento do jiu-jitsu na sua região com muita eficiência e eficácia. Para resumir, Hélio Gracie encerrou toda e qualquer controvérsia, qualquer desavença entre as famílias com uma frase que até hoje permanece, para que os internautas pesquisem e busquem essa frase. A frase é a seguinte: quem acha que jiu-jitsu é prerrogativa da família Gracie é porque não conhece os Fada. Ponto. Culminando com a história da família Fada, hoje nós tivemos a grata felicidade, a grata oportunidade de resgatar um espaço que sempre foi o espaço de origem da família Fada. Nós estamos aqui em Bento Ribeiro, no berço do jiu-jitsu do subúrbio, na academia, no Espaço Fada, na rua João Vicente, 1191, Bento Ribeiro, e estamos aqui com um propósito de resgate, de respeito, e toda a família Fada está inserida nesse resgate. Você é um Fada, você é sangue, você participa dessa história. Então, é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. É um motivo de resgatar toda uma história que faz parte da cultura e de toda a nossa vivência do jiu-jitsu no Brasil e no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu quero que todos venham e saibam que esse é o espaço que nós temos para o resgate da nossa história, do nosso jiu-jitsu, e que a família Fada tenha certeza que esse aqui é um espaço que está para abraçar todos aqueles que realmente têm um comprometimento com o jiu-jitsu. Hélio Fada, dentro da história do jiu-jitsu, a gente começa com essa ideia, né? Ele é hoje o único referencial de mestrado dentro da escola Fada. Nós tivemos outros mestres fazendo parte, mas com o nome Fada, não desfazendo de outros mestres, mas com o nome genealogicamente falando, o nome Fada, só tem ele. Nós temos centenas de mestres muito bons, famosos, gente boa pra caramba. Mas na academia Fada e na história Fada, a gente vai observar o nome também. E hoje aqui nessa academia nós temos o mestre Hélio Fada. Ele é o único genealogicamente descendente vivo no grau de mestre. Muitos outros foram formados por Oswaldo Fada e que são grandes mestres e até muito maiores que o mestre Hélio Fada. Muito mais conceituados, muito mais conhecedores do jiu-jitsu do próprio Oswaldo Fada. Entretanto, se a gente vai falar sobre a linha genealógica, né, a gente só tem um Fada vivo ainda hoje, que é, no caso, como mestre, o mestre Hélio Fada. E ele é uma figura. Ele, segundo relatos, né, ele é uma cópia fiel do próprio Oswaldo Fada. Muito descontraído, conhecedor de muitas técnicas, mas da mesma forma
colocando essas técnicas com muita simplicidade, sem ser muito rebuscado, sem ser muito erudito. Ele passa coisas que, pra gente, seria muito difícil de executar, e ele passa com uma tranquilidade, com uma simplicidade muito grande. Ele é um amante do jiu-jitsu, ele é um amante das relações pessoais, ele é um amante das pessoas. O Hélio Fada nunca trabalhou com outra coisa que não fosse projetos sociais, trabalhar com crianças, adolescentes ou pessoas que tivessem necessidade de aprender, a exemplo puro do próprio mestre Oswaldo Fada. Isso foi herança também do pai dele, que junto com o Oswaldo Fada o estimulou desde criança a ser diferente no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma excelente arte marcial, uma excelente luta, um excelente esporte, mas conforme a gente estava falando antes, existe muita coisa além da luta, da arte marcial, do esporte, são as pessoas. E o Hélio Fada é uma representação própria do próprio grande mestre Oswaldo Fada. Na nossa academia aqui é a maior diversão. Ele, quando sobe as escadas aqui, ele sobe batendo na parede, e ele briga com um e briga com o outro. Ele faz com que esse ambiente se torne alegre. E eu não tenho, assim, como mensurar o prazer e a honra de ter efetivamente uma figura tão nobre, tão amorosa, tão carinhosa quanto é o mestre Hélio Fada. Lembrando que a maioria dos mestres que frequentam essa academia seguem a mesma ideia. Eu só estou falando do Hélio Fada pelo fato do Hélio Fada ser um fada geneticamente formado. Mas muitos dos mestres que estão aqui nessa academia são tão bons ou até melhores que o mestre Hélio Fada. Posso garantir isso a você. Centenas de mestres maravilhosos e que se sentiam filho do Oswaldo Fada, do Xandu, do Humberto Fada, fazem parte dessa academia. Mas você me perguntou do Hélio, o Hélio é meu professor, mas muitos outros têm tão ou mais títulos do que o próprio Hélio Fada, que é geneticamente, e fazem parte dessa escola. Olha, então, o que se encontra num Fada? A primeira coisa que se nota num descendente da linha Fada é a sua postura. Uma postura de respeito ao espaço, ao mestre, ao graduado, ao faixa branca, ao seu companheiro de treino. O respeito às liturgias, o respeito à marcialidade da arte, isso é muito importante, e outros valores que estão diretamente ligados à prática do jiu-jitsu. Você não entra num tatame simplesmente para quebrar o braço do teu companheiro, pelo contrário, você utiliza o corpo do seu companheiro como ferramenta para se autodesenvolver. Então, o que acontece é um trabalho altruísta do descendente da linhagem Fada. Nós vamos ao treino para oferecer o nosso corpo para que o colega possa treinar com ele. Então, a partir daí, geram-se as relações socioafetivas e as famílias, como são chamadas, né? Já não se chama mais de equipe, se chama de família, porque são laços de família. Praticamente todo dia junto ali, 2, 3 horas de treino direto, e um apertando o pescoço do outro, pegando o pé, dando uma torção, uma chave de braço, uma mão de vaca, enfim, sempre estamos juntos. Então isso cria um vínculo muito forte, um companheirismo muito forte, um espírito de corpo muito forte. Então, além do legado histórico da família Fada de implantação do jiu-jitsu no subúrbio carioca a partir de 1950, e a partir dali grandes mestres como o Monir, como o Júlio César Pereira, como o mestre Wilson, o mestre Guedes, o mestre Del, o mestre Rezende e outros mestres maravilhosos que levaram todo esse conhecimento que aprenderam do Fada ali em Bento Ribeiro para as suas localidades, para os seus locais de trabalho, muitas vezes, porque alguns são
são das Forças Armadas, outros são academicamente muito bem intelectualmente, estão bem posicionados intelectualmente, como engenheiros, como físicos, como médicos, como professores. Então eles levaram o conhecimento que aprenderam com Fada para fora e reproduziram, dando a sua contribuição, porque o legado que o Fada deixou foi um legado de transformação de um ser humano melhor para a sociedade. O Fada estava mais preocupado em formar um ser humano que fosse bom para a sua família, bom para o seu próximo, bom para o seu companheiro, bom para a sua sociedade, do que um cara que simplesmente fosse ganhar uma medalha. Então, o legado que a família Fada preza, o legado acadêmico, nós temos hoje mais de uma universidade por trás do legado acadêmico da família Fada. Praticamente todo sábado nós estamos reunidos 3, 4 horas, às vezes até o dobro disso, em cursos de capacitação que começam desde o faixa branca e vão até o faixa preta, com a presença dos faixa corais, com os faixas vermelhas. Eles estão sempre lá aprendendo, então o legado acadêmico é muito valorizado pelo Fada. Além disso, o legado do jiu-jitsu inclusivo e adaptado. Você vai ver que a maioria dos projetos sociais ligados ao jiu-jitsu tem um Fada que está encabeçando, tem um Fada que está de frente. Então são homens e mulheres que se colocam à disposição para ensinar os valores do jiu-jitsu para além das técnicas, para pessoas que não têm condições de pagar o jiu-jitsu, pessoas que não têm nem condições de comprar um kimono. Então é muito importante esse legado também. É um legado de honra, um legado de respeito. O Fada não prezou por formar campeões. Campeões foram consequências, aconteceram. Nós temos milhares de pessoas aí dos Fadas que são campeões, né? Inclusive alguns deles famosos. Nossos mestres, a grande maioria também competiu muito, foi campeão em muita coisa. Então o principal legado que o Fada deixou foi um legado para além do campeão, um legado que estava preocupado com o ser humano que estava dentro do kimono do que com as medalhas que esse ser humano carregava. O ser humano é mais importante do que o campeão, porque quando a gente valoriza o ser humano, quando a gente investe no ser humano, ele naturalmente se torna um campeão para a vida inteira. Não é difícil falar sobre o jiu-jitsu Fada. Eu tenho 46 anos de idade, vou fazer 47, e a minha vida foi estabelecida em razão como homem, como pai de família, como professor, como profissional, em cima dos preceitos filosóficos, educacionais, sociais que eu recebi dentro da arte marcial. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar, assim como qualquer um pai fala de seu filho, eu como filho falo com muito orgulho da família Fada. Pouco eu tive conhecimento em relação com Oswaldo Fada. Nunca tive com Mitsuru Maeda, Luiz França, Xandu muito pouco, Humberto Fada, mas eu nunca precisei desse relacionamento para seguir o que é justo, o que é correto, o que é honrado. O meu pai sempre me ajudou a fazer a mesma coisa. Todo pai, toda família, ela sabe exatamente o bom caminho que o filho tem que seguir. E assim proporcionou meu pai, minha família. Quando eu falo de jiu-jitsu Fada, eu não falo de jiu-jitsu esportivo, eu não falo de um conjunto de técnicas, eu não falo de saber lutar. Eu falo de ser um ser humano, de ser um cidadão, ser um homem de honra, de olhar para mim mesmo no espelho e dizer quem eu sou. Eu não quero saber de jiu-jitsu como nada. Eu quero saber o que o jiu-jitsu me proporcionou. Assim como muitos que vão estar ouvindo o que eu vou estar falando agora, e um dia na sua vida treinaram o jiu-jitsu e sentem a mesma coisa que eu. O jiu-jitsu, assim como outras artes marciais, é muito mais do que o próprio nome arte marcial. Eu me orgulho muito de ser o que eu sou hoje e agradeço muito ao jiu-jitsu por ser esse veículo de eu ser um bom cidadão, um bom pai de família, que seja qualquer outra coisa, seja o balé, que seja a música, que seja a igreja, que seja a escola, a religião, assim que foi o jiu-jitsu para mim. Eu não tenho que vangloriar o jiu-jitsu, não. Eu tenho que vangloriar as pessoas que me fizeram ser o que eu sou hoje e que por acaso fazem parte do jiu-jitsu.
Parabéns a todos os professores, irmãos, pais, pessoas que querem um bem social, pessoas que fazem diferença nessa sociedade. No meu caso é o jiu-jitsu, é nesse que eu vou caminhar. Sou muito grato ao Oswaldo Fada, todos aqueles que estiveram com ele, como seria grato a qualquer um que tivesse as mesmas iniciativas que tiveram Oswaldo Fada, Hélio Gracie, Carlos Gracie, o meu mestre Hélio Fada. É essa a minha concepção sobre família Fada. Muito obrigado a todos vocês que me proporcionaram a ser o que eu sou hoje. Então, esse caráter transformador do jiu-jitsu é o que permanece. Veja, hoje na minha universidade nós temos 2 grupos de estudo, um ligado à performance e outro ligado ao conhecimento educacional, pedagógico, e nós estamos em parceria, sob minha supervisão, produzindo material, estudando, discutindo, debatendo e avançando nas questões para auxiliar na melhoria da qualidade do esporte, da qualidade de vida do praticante e a partir daí fazer o jiu-jitsu se tornar mais acessível do que ele é atualmente, inclusive sendo valorizado dentro das escolas do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro. Então a expectativa que nós temos é uma expectativa boa, uma expectativa onde possamos no futuro passar todo o conhecimento que foi nos passados pelos mestres da família Fada e manter viva essa chama da família Fada por onde formos. Eu quero agradecer e abraçar a todos com carinho e fazer com que todos entendam que o nosso espaço é somente o resgate de tudo aquilo que foi construído pelo Oswaldo Fada, por Xandu e por Humberto Fada. Obrigado e tudo de bom a todos. Obrigado.